Love is a temple. Então, da Beginning aqui, começando, minha entrevistada aqui do Dan Talk Show, Nicole Gondim, 20 anos. E aí, Nicole, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Olha, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, que já era uma luta, né? Porque eu tentei entrevistar você na época que o Dan Talk Show era só pelo Facebook, que era mais textos de e-mail, mas agora eu tô com um canal agora no YouTube, que tá indo bem, graças a Deus. Que vai bombar bastante. Eu espero que bombem, espero que se inscrevam lá, que façam um sininho, isso é importante. Nicole Gondim, que nasceu Mateus. Para você isso é difícil? Um pouco. Hoje em dia, para mim, eu já passei por aquela fase de autoaceitação. Digo que já estou na metade do caminho dessa autoaceitação. Nessa autoaceitação, você sempre se viu Nicole? Porque você é Nicole. Não tem jeito mais de olhar para você e falar assim, é Nicole. Nicole, né? Mas sempre você se via Nicole. Chega um momento que você não entende o que você passa. Então não é que eu sempre me vi Nicole. Eu não me via, eu não sabia quem eu era. Eu só sabia que eu não era Mateus. Que pra mim era algo totalmente desconfortável. Ah, tá. E isso desde criancinha? Desde criancinha, não. Porque quando você é uma criança, você não entende realmente o que passa. É lógico que quando eu era criança, eu gostava de coisas de meninas. Boneca, casinha. Minhas amizades sempre foram femininas e tudo mais. Só que você não entende o que realmente, se você é diferente ou não. Pra mim, na minha inocência de criança, eu era apenas uma criança normal com... E que é uma criança? Foi uma criança normal. Realmente, uma criança normal com gostos diferentes dos outros meninos, mas nada... Tinha um desconforto, por exemplo, nos coleguinhas, parentes, primos, tinha isso? Eles apontavam pra você alguma coisa diferente? Assim, você é diferente de mim, tinha isso? Quando criança, tinha uma certa diferença, sim, mas não tão gritante. Eu acredito porque as pessoas pensam que ou é uma fase, ou é um momento, ou é isso, é aquilo, mas nada tão pesado. Eu posso dizer assim, que há fases que eu sofri mais, né? Não mais da infância, não diria que na infância, quanto criança, jardim, primeiro ano, não tanto, não. Você foi protegida? Os seus pais te protegeram? Como é que você acabou de revelar para mim uma coisa que eu não sabia há pouco tempo. Tanto é que você foi minha aluna, né? Foi minha aluna um período, né? Que até já se falava Nicole. Mas eu não sabia que você era uma criança de amor, que a gente fala, que é criança adotada. Isso, filha do coração, né? Filha de coração. Isso. Mas como assim? Eu não entendi. Assim, qual foi por sua exemplo, pergunta? no caso, quando você por ser uma criança de coração, por ser uma criança adotada, que a gente fala, você sentia essa diferença? Como é que você foi acolhida? Como é que você sentiu isso? Você foi acolhida desde criancinha? Não, então, fui acolhida recém-nascida. Como tu diz, eu fui uma criança desejada e esperada. Sim, lógico. Fui uma criança esperada e desejada. Minha mãe já, tinha preparado tudo para quando o meu nascimento, ela já tá comigo. Em casa, você tinha aquela coisa assim, você sentia... Depois quando... Porque eu acredito que deve ser assim, né, Nicole? Você era Mateus, hoje é Nicole. Nem é questão de desmerecer, não. Porque merece até muito. Porque você, de uma certa forma, não é questão de abrir caminhos. Muitas pessoas vão se espelhar em você. Por quê? Eu lembro você, Mateus. Você hoje é uma mulher bonita, certo? É uma mulher, né? Você acaba que essa transição que você passou, que era de uma certa... Que eu tenho passado. Que você tem passado, porque você não passou para a transição total. Né? Você não é travesti. Não, de forma alguma. Você a sua cabeça é de mulher. Não que as travestis tenham cabeça diferente. Mas há uma grande diferença, sim, entre mulheres trans e travestis. Há uma grande diferença, sim. Ah, sim, correto. Mas, pois é. Aí, quando você falou assim, eu quero ser, na sua casa, teve uma aceitação? Como é que foi a aceitação da sua casa? A aceitação da minha casa não foi nada fácil. Não foi nada fácil.
Teve repressão? Teve bastante repressão. Eu posso dizer assim que eu sofri mais dentro de casa do que de fora. Porque o mais complicado é que a gente procura sempre um lugar para ter um aconchego, sim, lógico, uma proteção. E o que acontece, que é algo comum, que não foi só comigo que aconteceu, eu não tive isso dentro da minha casa. Porque para qualquer pessoa, qual é o significado de casa? É o acolhimento, né? É o acolhimento, o local que você vai se sentir bem, que você vai se sentir protegido. Esse é o sinônimo de casa em qualquer cabeça de qualquer pessoa, né? Sim. Então, eu não tive isso como outras meninas, por conta do preconceito, da discriminação. E a gente que é de uma cidade do interior, né? Por mais que existe um preconceito muito grande. Por mais que todo mundo já ouviu falar, temos referências de Roberta Close e tudo mais, é um preconceito, a gente passa, sim, e eu posso dizer que eu sofri mais do preconceito dentro da minha casa do que na rua. Quando, então, na sua casa, você falou assim, temos que abraçar ela? Teve isso? Porque tem que ter. Teve isso. Foi recente? Não, foi algo assim, realmente progressivo também. Porque eu acredito... Porque é uma transformação. É uma transformação. Né? Querendo ou não, é uma transformação. Porque as pessoas têm que te ver, lógico, como mulher. Porque você é uma mulher. Eu me via como mulher, a mulher que eu sou, antes, né? Quando ninguém enxergava a mulher, ou quando alguém debochava, alguém não acreditava na mulher que eu sempre fui, eu me via. Hoje, esteticamente, externamente, eu consigo tirar um pouquinho para fora da pessoa que eu sou por dentro. Eu consigo mostrar para as pessoas aquilo que elas não acreditavam, que elas não viam em mim, que é a mulher que eu sou hoje em dia, que é o que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ver, que é algo de dentro que se exteriorizou. Isso, foi para uma coisa que eu fora, achava tem sido colocado para fora. Uma coisa que eu achava interessante é porque quando a questão da feminilidade, da diferença de gêneros, ou a transformação do gênero que acontece, a gente vê muitas pessoas que estão passando por isso, mas ficam intimidadas, porque existe uma certa retração, porque a sociedade ainda não tem uma aceitação total. Mas uma coisa que eu via muito interessante no colégio, que você enfrentava os meninos. Era uma defesa. Quando eu falo enfrentava, é o seguinte, eu já vi cenas na sala de aula, de você falar assim, não quero isso, porque geralmente os meninos, né, de uma certa forma, pela aquela potencialização do macho, eles querem sobrepor sobre a mulher, né, quer sobrepor sobre a mulher, quer sobrepor sobre a diferença de gênero. Quer impor, né? Quer impor. Mas isso, quando a gente fala assim, briguento, quando a gente fala assim, nossa, o Matheus é briguento, o Matheus é terrível, mas a gente não falava no sentido pejorativo, a gente falava no sentido assim, eu já vi professores, colegas, amigos, falar assim, vai longe no sentido assim, vai em busca do que a pessoa quer. Você já tinha essa posição quando eu falo briguenta, no sentido pejorativo não, tá? Eu entendi o seu ponto de vista. A vida faz a gente assim. Se em casa você não recebeu, se você não tem aquele acalanto, vem de Deus. Deus, eu falo assim, eu sou uma pessoa que tem muito temor a Deus. Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E não entendem, né? Não entendem. Que elas acham que não pode ter, né? Deus não pode ter a misericórdia de mim, porque para eles eu sou uma pecadora. Que tem que ser crucificada, né? Mas eu acredito muito, eu tenho muito temor a Deus, e tudo que eu tenho passado na minha vida, eu acredito que foi tudo permissão de Deus, e vejo o quanto Ele cuida de mim, sabe? O quanto Ele me acolhe, Ele me abraça. Eu digo assim, desde o começo, até por eu ser uma filha de coração, a família que Ele me colocou, tudo até hoje, o que eu passei, eu acredito assim que Deus sempre esteve comigo, sempre está comigo e sempre me dando força. Então, essa forma de vocês e meus outros professores, né, falar, é porque eu sempre tive, sabe? Eu sempre tive esse ideal. A pessoa que eu sou, eu sempre acreditei. Então, quem ia lutar por mim? Quem ia fazer por mim? Quem ia proteger? Quem ia fazer por mim? O ano passado,
Quando eu falei assim, Nicole, eu quero fazer uma entrevista com você. Eu falei assim, vamos ver, eu vou passar por uma transformação agora. Eu já fiquei curioso, foi até mesmo pelo Snapchat. Isso. Aí você falou assim, tá. Mas as suas transformações já estavam começando, né? Inicialmente, quando você começou a fazer umas transformações, o que seriam as transformações? Os hormônios, certo? Como é que foi esse início? Então, hoje em dia, a minha geração já é a geração da internet, Sim, né? lógico. Então, na minha casa, desde mais cedo, a gente tinha computador e depois de um certo tempo, internet e tudo mais. O que eu achava engraçado, no processo de não se conhecer, de não entender o que eu estava passando, muito me incomodava as pessoas que de certa forma era semelhante a mim. Porque eu tive aquele processo de pensar assim, não, eu sou Matheus. As pessoas afirmam pra mim, você é Matheus. Elas não querem aceitar isso? Elas não querem aceitar. Você é Matheus, mas você não é mulher, você é Matheus, né? Qual que é a referência Matheus? A minha referência que eu tinha, já que eu não era mulher, eu era um homem homossexual, né? Eu seria gay. Sim. Então, antes da minha autoaceitação de quem eu seria, tem todo aquele processo de negação, né? Eu sou o Matheus. Pelo medo, preconceito e tudo mais. Eu tive esse processo de pensar, eu sou Matheus. Todo mundo afirma, eu sou Matheus, então eu tenho que ser Matheus. Então, tudo que era controverso de Matheus, de heterossexualidade, me incomodava. Eu fugia daquilo. Certo. Eu não queria aquilo perto de mim. E pessoas que não eram heterossexuais, qualquer tipo de referência, me incomodava. Eu não sei te explicar porquê, se você vai me perguntar por quê, mas me incomodava. Eu acho que aquilo ali, eu tinha medo de ter aquela liberdade que aquelas pessoas tinham. Entendi. Você entendeu? Então, qual foi a sua pergunta? Não, é o que eu tinha perguntado o seguinte, quando você começou a fazer as transformações, quem te via, né? As formas do corpo começaram a mudar. Então, foi quando, voltando a falar da era da internet, quando a gente via no Silvio Santos, aparecia, né, muitas transexuais, travestis. Ele sempre apoiou. Ele sempre apoiou. Que é o máximo. Então, na TV, tinha uma referência aqui, outra referência ali, e eu não entendia o que realmente era aquilo. O que estava acontecendo? E o que poderia acontecer no meu corpo? O que eram. Eu não entendi como assim são mulheres, mas não são mulheres. Porque a gente via passando na televisão, mas eu não entendi realmente o que estava passando, né? Então eu procurei saber. Antes mesmo de ter todas essas referências que hoje a gente tem, eu procurei saber quem que era fulana que estava na TV. Era mulher ou não? Porque na minha cabeça eu não entendia. É como se fosse uma criança mesmo hoje em dia, ver travestis transexuais e pergunta, mamãe, é homem ou é e os codinomes mudam tanto? E os codinomes a nomenclatura é muito grande, né? Então, eu fui procurar saber o que era aquilo. Então, quando eu entendi que tinha todo um processo, uma hormonização, eu fui atrás. Mesmo sem saber realmente o que era aquilo. Se realmente o que ia me transformar, a varinha mágica, o pozinho mágico que ia me transformar em uma mulher, seria os hormônios, né? Certo. Que foi quando eu procurei, são os anticoncepcionais. E eu comecei quando? Entre 13 anos eu já começava a tomar? Eu já comecei a Escondido? tomar. Escondido. Com a ajuda de uma amiga minha, que era mais velha, a gente nem Porque estudava. eu te vi, eu falei assim, gente, que bunda é essa? Papai, que transformação. Tá tendo alguma coisa diferente. Eu era muito só observador. Pois é. E aí, eu era muito... Há pessoas que não lembram, mas eu era muito gordinha. Você era gordinha? Eu era bem gordinha. Eu tenho fotos lá, assim, guardada a 4 chaves. É mesmo? Mas eu era bem gordinha. E aí foi quando eu passei por essa transição, entrei com hormônio. O hormônio mexe totalmente com o corpo da gente. Sim. Né? Foi quando eu emagreci. E já foi construindo todo aquele corpo andrógeno, né? Que não era nem masculino, nem totalmente feminino. Que foi Meso, né? Realmente, foi isso. Eu tomava hormônio com a ajuda de uma amiga minha que era mais velha, que... Hoje vocês continuam amigas ainda? Não, a gente perdeu o contato. É mesmo? Perdemos o contato.
Mas aí ela já conhecia, né, os efeitos dos hormônios. Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Mas isso pra ela, né? Porque ela já tinha menstruação. Sim, lógico. Porque no homem é totalmente diferente. Ela já tinha uma vida sexualmente ativa. Então, com o que ela me contava, com o que eu já tinha extraído de conhecimento das minhas pesquisas, eu juntei as coisas. Mas eu não tinha total certeza que realmente era o anticoncepcional. Tinha momento que você assustava, falava assim... Meu Deus, é isso mesmo? Ou não? Já tinha resolvido essa cabeça, no sentido até mesmo de efeitos. Eu tinha Eu comecei a ver mudança mais em você quando eu comecei a ver que o seu rosto começou a ter uns formatos mais maçando o rosto, a pele deu uma diferenciada, que a gente sabe que dá uma diferença. Realmente, quando eu vi que... A boca, que a sua boca é muito bonita. Quando eu vi que realmente as pílulas faziam efeitos... Eu pensei assim, e agora? O que vai virar, né? Porque o sonho da gente é dormir e acordar a mulher, né? Sim. Pensar que tudo aquilo ali foi um pesadelo, uma lição pra você, alguma coisa, e que você vai acordar mulher pronta. Uma coisa que eu não entendia. Como, meu Deus, que eu vou passar por essa transição? Porque todas as minhas pesquisas eu via, né? Que você passava por uma transição, que você ia... ficar andrógena e que até você ser a mulher, você ia passar por toda uma essa coisa. etapa. E eu ficava pensando, gente, como que vai ser essa aceitação? Como que eu vou viver na rua? Como que eu vou sair na rua? Como que vai ser tudo isso? Então, quando eu vi que o meu corpo começou a mudar e que aquilo já estava externo, que as pessoas poderiam ver, eu senti um medo. Mas aí dentro da sua casa, já aceitaram você melhor? Não. Porque isso aí foi bem no começo, né? E foi quando tudo começou assim a desmoronar. Tudo ficando muito complicado, sabe? As coisas complicadas. Por quê? Eu queria deixar meu cabelo crescer, eu queria uma sobrancelha feminina, as minhas unhas eu queria deixar alongada. Então, tudo aquilo que o meu alto corpo proporcionava pra mim, que eu podia ter com o meu cuidado, ser feminina, eu queria. E aí, como era a cabeça da minha família, da minha mãe, como assim, né? Pra ela, como que seria? Ela entender que eu queria deixar o meu cabelo crescer. Nicole, já teve agressão? Já teve agressão. Já teve agressão. Mas eu vejo hoje em dia... Tipo, você não pode ser assim! Realmente. A minha mãe já cortava meu cabelo várias vezes contra a minha vontade. Deve ter sido muito dolorido pra você essa época. Pra mim foi muito dolorido. Eu lembro um dia que ela tinha cortado o meu cabelo, que já tava bem maior. Porque pra gente, o cabelo, tudo que é... A feminilidade, assim, mínima, significa muito, sabe? Quando você se olha no espelho, você vai se encontrando em pequenos traços, como a sobrancelha, o cabelo, o seio, que é algo que é muito desejado. E aí, como eu tomava os hormônios... O meu peito começou a crescer, né? Sim. Começou a criar aquele peitinho que passou a mostrar nas roupas. Quando a primeira vez que eu te vi foi no antigo Rancho Texas, né? No local que é o Rancho Texas. E foi quando a primeira vez que eu vi você vestida como você hoje. Mas de uma forma mais andrógena. Não, uma forma mais andrógena. Mas é que lá, para as pessoas te cobrou muito aquilo lá. Assim, como assim? Teve isso? Teve sim. Foi uma fase, assim, que realmente foi muito complicada, mas que faz parte. Com certeza. Faz parte. Era uma coisa que, quando eu era mais nova, eu tinha medo. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui tendo a certeza da pessoa que eu era, eu entendi. E pra mim, não, o que na minha cabeça antes era assim, nossa, como que eu vou sair de tal forma? Como que eu vou sair tão andrógena assim na rua? Que eu pensava antes. Pra mim era normal, porque eu me via mais mulher. Eu colocar uma calça justa, uma blusinha de alcinha, era normal. Porque cada vez eu me via no espelho mais Nicole, mais eu. Uhum. O Matheus tinha ficado pra trás. O Matheus cada vez ficando pra trás. O que as pessoas não conseguiam ver, pra mim já era normal, eu já via. Entendi. Agora, uma coisa que foi uma mudança, que tem sido uma mudança, foi depois que eu tentei a entrevista, só que não foi possível, que você ia fazer uma cirurgia,
Eu não Quanto tava. você tem de peito, menina? Pelo amor de Dadá, me explique quantos ml tem de silicone aí? No meu peito são 380 mililitros. E uma coisa que ficou... Eu vi N caras falando, homens falando, aquela foto sua bafo do biquíni. Aquela foto quebrou a internet, Pires do Rio. Você é muito assediada? Sou. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Realmente, sim. As pessoas te assediam muito em Pires do Rio? Há um grande assédio, muito assédio. Muito. Como é que você sai desses assédios? Se eu falar que eu não aproveito um pouquinho de todo esse assédio, eu aproveito sim. Mas eu tento ser mais sensata possível. Eu tento ser mais sensata, tento ser educada, tento mostrar que eu sou muito mais do que um objeto sexual. Entendi. Porque Mas essa questão do objeto sexual, que é uma verdade. Por exemplo, agora você acabou de confessar pra mim agora, né? Confessar, você falou pra mim, eu tô indo embora pra São Paulo. realmente, E o que é a Nicole amanhã? O que você tá almejando? eu almejo. São muitas coisas, sabe? Quando eu falo em futuro, quando eu penso em futuro, é algo que ao mesmo tempo é incerto, é algo que enche meu coração de esperança, sabe? De ter uma vida normal, de ser uma pessoa normal assim como eu sou e as pessoas não veem. Da mesma forma que antes as pessoas não viam a mulher que eu sou e hoje de certa forma eu consigo mostrar quem ela é, eu acredito que um dia eu vou ter toda essa normalidade que eu procuro no futuro. Uma mulher feliz, bem-sucedida, tranquila, longe de toda Todos os bochichos. todos esses bochichos e essa visão que as pessoas têm de todas nós meninas. Entendi. Nicole, eu quero te agradecer pela entrevista, que eu tentei tanto, né? Mas essas loucuras sua, é Vila Mix, é São Paulo, é um monte de dias do Rio de Janeiro. Assim, onde que essa menina vai parar, pelo amor de Deus? Quero te agradecer. Lutar pra mudar isso, muito, né? muito. E essa nova sua vida aí, que eu sei que você vai trabalhar com essa questão fashion, de make-up e tudo. Sucesso pra você, muito obrigado. Eu que tenho a agradecer e eu me sinto lisonjeada de estar aqui com você, porque eu sempre admirei seu trabalho, o profissional obrigado. que você é e fazer parte de mais essa etapa também da Nossa, sua vida. muito contente, muito feliz. Eu fico feliz junto com você. Tá bom, querido? Obrigado. Então tá bom.